Bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Vamos pelo tema que está na tela. O inferno são os outros? Uma resposta do humanismo à era da alienação. Vamos entender melhor do que se trata? Venham comigo. Vamos mergulhar nessas águas turvas. Nosso tema é muito interessante, o código das conexões ou da conexão e a biologia das relações. Já pensaram nisso? Bem, a pedagogia franciscana proclama o humanismo de Assis como código-fonte definitivo para superar a alienação, invertendo a lógica do isolamento ao provar que o florescimento humano reside na coragem de interser, ser entre outras pessoas, não ser sozinho, interser. Ao resgatar a dignidade incondicional contra a ditadura da performance, esse itinerário pedagógico valida a nossa biologia relacional por meio da neurociência, transformando a liberdade na capacidade madura de se doar em um pacto de cuidado mútuo. Portanto, a comunidade em aprendizagem converte a fraternidade em uma utopia concreta que prioriza pessoas sobre lucros e abraça o diferente para edificar uma amizade social que substitui muros por corações largos e acolhedores. A jornada de José Antônio Merino utiliza a beleza e o otimismo cósmico para curar a ansiedade contemporânea. Estabelece uma ética ambiental de parentesco com a Terra. É um chamado contagiante para trocar narrativas apocalípticas para a confiança na bondade original. E assim descobrir que o rosto do outro é o atalho mais curto e seguro para o reencontro com a nossa própria essência. Vamos entender melhor isso. Venham comigo. Já estamos prontos. Venham comigo. Fazer um mergulho num conceito que bate de frente com essa epidemia de solidão e o ritmo de produtividade extrema que a gente vive hoje. Eu estou muito animado para essa análise. Eu também estou super curiosa. É um tema bem urgente. Pois é. A gente vai explorar os textos sobre o Código da Conexão, do João Barros. A missão aqui é analisar como o humanismo franciscano, tipo aquela tradição de 800 anos focada na simplicidade e na natureza, no contexto do jubileu de 2026, é apresentado como um verdadeiro código-fonte contra a alienação moderna. E o que dá muito peso a essa leitura é justamente como as fontes costuram disciplinas bem diferentes, sabe? O material une a filosofia do José Antônio Merino, a neurociência social contemporânea e duas obras de arte africanas incríveis. Tudo isso para uma premissa só, né? Exato. Para debater a premissa do autor de que o verdadeiro florescimento humano não está na nossa tão valorizada independência solitária, mas na coragem de interser. É meio que a desconstrução daquele mito corporativo do indivíduo que vence sozinho e não precisa de ninguém. Interser, isso me faz pensar na hora naquela frase clássica do Sartre, de que o inferno são os outros. Mas o texto questiona justamente isso. Questiona e inverte a lógica toda. Exatamente. E se o verdadeiro inferno for, na verdade, a ausência total de conexão? Para embasar isso, as fontes trazem um termo da filosofia do pensador Duns Scotus, chamado aixeitas. Esse conceito é denso, mas ganha muito sentido no nosso dia a dia. Aixeitas pode ser entendido como a estidade, ou seja, a essência única e irrepetível de cada pessoa. O Duns Scotus defendia que a dignidade humana existe simplesmente pelo fato de existirmos. É um valor intrínseco. Sim, que antecede qualquer utilidade prática. Ou seja, o nosso valor existe muito antes da nossa capacidade de produzir resultados ou do número de seguidores que a gente acumula numa tela. Mas aí que está, como uma ideia filosófica de 8 séculos atrás consegue se sustentar num mundo moderno que é totalmente guiado por dados e performance? A resposta está nos dados clínicos que as fontes apresentam. A ciência atual valida essa intuição antiga. A neurociência social comprova que o cérebro humano
é biologicamente programado para empatia e para convivência. Não é só algo poético, então. De jeito nenhum. A chamada biologia relacional mostra que o isolamento crônico não é só um estado emocional passageiro. Os estudos apontam que a solidão é um risco clínico documentado tão prejudicial à saúde física quanto o tabagismo. O corpo humano literalmente adoece sem a presença do outro. Que é assustador e fascinante ao mesmo tempo. E o material ilustra essa necessidade de conexão de uma forma muito visual através do artista sudanês Ibrahim El Salahi. As pinturas dele fundem formas orgânicas que lembram raízes e árvores com as linhas curvas da caligrafia árabe. O resultado visual é uma grande teia onde um traço não existe sem o outro. É a materialização perfeita dessa rede de interser. Com certeza. Mostra que a liberdade madura não significa fugir de compromissos, mas ter a capacidade de cuidar mutuamente das relações. E a partir dessa ideia de cuidado, o texto expande a discussão para a esfera pública. A fraternidade deixa de ser vista só como um sentimento bonito e passa a ser tratada nas fontes como um projeto político estruturado. A prioridade central do autor é colocar as pessoas acima da margem de lucro, batendo de frente com a cultura do descarte. Que é um modelo econômico e social que descarta pessoas como se fossem produtos, né? Isso mesmo. E as fontes lembram que isso foi denunciado historicamente pelo Papa Leão XIII. A alternativa proposta é a amizade social, que significa acolher ativamente quem foi marginalizado e manter o diálogo até com oponentes políticos, trocando muros por corações largos. E como quem nos escuta pode aplicar isso no momento em que a gente lida tanto com o que o texto chama de ecoansiedade? Aqui entra o conceito da via pultitudinis, que é o caminho da beleza. Uma abordagem bem profunda. Sim, que busca a verdade e a cura através da contemplação do belo. O texto resgata o cântico das criaturas do São Francisco e o transforma numa ética ambiental extremamente prática. A natureza deixa de ser um recurso a ser explorado e passa a ser vista como um parentesco real. Ganha uma materialidade incrível na obra do artista malinês Abdoulaye Konaté, que também é citado nas fontes. Ele cria instalações têxteis em escala monumental. Imagine painéis gigantescos formados por milhares de pequenas fitas de tecido colorido, todas costuradas juntas. Uma dimensão imensa. Gigante. E ali, cada retalho representa a humanidade e o meio ambiente operando como fios entrelaçados em uma única tapeçaria. É uma resposta visual que simplesmente ignora as polarizações tão comuns nas manchetes de hoje. Juntando todas essas peças, a grande lição dessas fontes é uma troca de perspectiva. Em vez de focar nas narrativas apocalípticas ou na exaustão do isolamento, a proposta é entender que olhar para o rosto do outro e para a natureza é de longe o atalho mais seguro para reencontrar a própria essência humana. O que deixa uma provocação necessária para nossa audiência continuar pensando. Se a ciência médica, a filosofia medieval e a arte contemporânea confirmam de forma tão categórica que a humanidade nasceu com um código-fonte programado para empatia e para conexão, quais são os hábitos invisíveis da rotina moderna que estão neste exato momento reescrevendo silenciosamente esse código a favor do isolamento? Fechamos revisitando as duas últimas obras. São Francisco e a Biologia da Empatia, Ibrahim El Salahi. Nesta obra do mestre sudanês, a caligrafia árabe e formas orgânicas fundem-se para ilustrar a neurociência social e a nossa programação biológica para a conexão. El Salahi utiliza tons terrosos e linhas conectadas que visualizam o conceito de interser, né? Ser entre muitos, entre outros, interser, sugerindo que o florescimento humano ocorre na doação e no pacto do cuidado mútuo e não na autonomia solitária. A pintura atua como um código-fonte das relações, desafiando a cultura do descarte ao retratar a unicidade irredutível da etiquetas, em uma rede de fraternidade universal. É a representação plástica de que a liberdade positiva reside na capacidade madura de se vincular ao outro e à teia da vida. Fantástico.
Segunda pintura, O Caminho da Beleza, Abdoulaye Konaté, o artista maliano, conhecido por suas monumentais composições têxteis, utiliza o simbolismo das cores e materiais tradicionais para representar o otimismo cósmico e a ética do parentesco com a Terra. A obra traduz o cântico das criaturas para uma linguagem visual que cura a ecoansiedade, apresentando a beleza da criação como um pilar essencial para a saúde da alma na era funcionalista. Konaté captura a utopia concreta ao sugerir que a amizade social e o cuidado com o planeta são fios de uma mesma tapeçaria sagrada que ignora muros e polarizações. A pintura convida o espectador a uma confiança radical na existência, provando que o rosto do outro e o rosto da natureza são caminhos de retorno à nossa própria essência. Maravilha! Se tendo tempo, revisitem, porque vale a pena. Permaneçamos na paz e no bem.